Olá, boa noite. Olá, boa noite, Regi. Boa noite, Cris. Sejam bem-vindas. Obrigada, Cris. Olá, Teca Busman, boa noite. Estamos começando aqui a primeira live dessa segunda semana de meio ambiente da Rizoma. Sejam bem-vindos todos. Hoje a gente vai conversar com o Josué Valério e com o Lucas do coletivo Simbiose. Sejam bem-vindos, pessoal. Como é de praxe a gente pedir, né? Compartilhem a live. Divulguem. Uhum. A gente está aqui entre amigos. Olá, Iperdim. Epardim, boa noite. Bem-vindo ou bem-vinda. Oi, boa noite, Lucas. Acho que ele já entrou aqui. Vamos aguardando a entrada do Josué. Sejam bem-vindos. A gente já vai começar. A intenção é que seja um bate-papo, que a gente converse um pouco sobre resíduos orgânicos, reciclagem de resíduos orgânicos, e que a gente saia com um aprendizado e aflorado nesse debate hoje. Então, eu vou só confirmar aqui com o Josué também. Mas enquanto o pessoal vai entrando, boa noite, irmã. Então eu vou falar um pouco sobre a Rizoma. É a Rede de Sustentabilidade e Meio Ambiente da Arquidiocese de Curitiba, do Conselho de Leigos da Arquidiocese, onde o Conselho de Leigos é um grupo que reúne pessoas que estão dispostas a oferecer os seus dons e o seu trabalho em prol de ações, sejam elas ali na rede de teatro, na rede de música, na rede de direito, e assim como nós fazemos aqui na rede de meio ambiente. Então, nós somos pessoas que escolheram não ali a vocação religiosa diretamente, mas estar trabalhando em prol das ações da igreja através das nossas ações, dos valores e das profissões e dos interesses que a gente tem. Dessa forma, a Rizoma surgiu ali em março de 2021 e foi uma oportunidade que justamente um grupo interdisciplinar para realizar orações, discussões, para dar orientações à comunidade, para minimizar os danos ambientais causados ali à sociedade de maneira geral. A Rizoma ela se reúne mensalmente para alinhar essas estratégias de atuação e projetos com as comunidades, com as paróquias. A gente disciplina cursos de educação ambiental, se organiza para levar alguma ação na sua paróquia ali de um plantio de árvores, dando suporte para que você consiga fazer esse tipo
de ação na sua comunidade. Então, o foco da nossa Resuma é sempre o bem-estar e o cuidado com a casa comum, através de propostas para redução de poluição ambiental, educação ambiental, dentre essas outras meios, né, de proteção ao meio ambiente. Então, feita essa apresentação da nossa Resuma, eu vou estar abrindo aqui espaço para os nossos convidados. Eu vou. Acho que ele está chegando. Estava aqui me pedindo para entrar. Oi, Lucas. Boa E aí, noite. boa noite, pessoal. Estão me escutando? Sim, sim. Conseguimos te escutar bem. Legal. Prazer, obrigado, André, pelo convite. Boa noite a todas, todos e todos. Meu nome é Lucas, eu faço parte de um empreendimento econômico solidário chamado Simbiose, junto com a Érica e o Cassiano. A gente produz composteiras aqui em Curitiba, através da reutilização de baldes que normalmente têm sido descartados, né, por padarias, restaurantes. E a gente também faz a sensibilização pela compostagem, né, através de oficinas, e também pela economia solidária, que é o movimento social que a gente faz parte junto com o empreendimento. E, e é isso, por enquanto. Legal, Lucas, bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Ficamos muito felizes de ter você conosco aqui, falando sobre o coletivo Simbiose, que já tem algumas estratégias, inclusive ligadas à arquidiocese, que foi um ponto de afinidade, além de estar fazendo parte do movimento brasileiro de composteiros do Brasil, né? O movimento Composteiros do Brasil. Você quer falar um pouco mais sobre essas estratégias, sobre o seu começo? Claro. É, então, é interessante esse convite ter vindo por aí, porque já faz algum tempo que a gente tem feito parte desse grupo, né? Hoje é um grupo no WhatsApp que também se articula através de uma associação nacional de empresas, startups e empreendimentos, né, de modo geral, que trabalham com a compostagem, com essa luta, né, para que o nosso país ele realmente composte seus resíduos orgânicos. Então, tem empreendimentos que trabalham com coleta, principalmente, né? Com a Sim. coleta desses resíduos. E tem empreendimentos também que produzem composteiras como a gente. Além disso, é legal que você citou que a gente já fez alguns trabalhos, a gente está indo para o terceiro, na verdade, com a Arquidiocese de Curitiba, através do Fundo Diocesano de Solidariedade. E hoje a gente faz parte de uma associação de economia solidária aqui em Curitiba, que disputou um edital do Fundo Diocesano para trabalhar com formação, principalmente em economia solidária. E a gente conseguiu, né, o recurso e foi um ótimo projeto, bem legal essa parceria. Então, você já se colocou aqui em Curitiba. Eu também estou falando daqui. Eu acho que é legal você falar para a gente, Lucas, como que funciona a compostagem desse seu lugar de fala. Como você percebe a Certo, compostagem aqui em Curitiba. certo. Muito bom começar por esse ponto, né? Eu estava até resgatando alguns dados, né, sobre a coleta seletiva aqui na nossa cidade e tem a fama já internacional, né, como diriam, de capital ecológico e tudo mais, mas isso é do lixinho da nossa casa para dentro, né? Porque para fora, quando a gente vai ver para onde que os nossos sacos de lixo diariamente transportados vão, a gente está falando de uma receita em dinheiro, né, de mais ou menos 200 milhões através dos nossos impostos, né, que vão pela coleta no Sim, IPTU e que não tem um destino correto. A gente está falando de diariamente vários caminhões de lixo pegando esses resíduos, né, que muitas vezes estão misturados, né, reciclável, orgânico e inclusive perigosos, resíduos que trazem perigo, como medicamentos, metais pesados,
indo para um local comum, muitas vezes um aterro sanitário, né? Ou até sim, para cooperativas e associações de catadores, mas tem a devida separação. Então, o último dado que eu pego daqui de Curitiba, de 2018, do então vereador Goura, é sim, que a prefeitura cada cerca de 200 milhões de reais para fazer a coleta, só que metade desse recurso é de resíduo orgânico, que poderia estar sendo tratado localmente, né, sem necessidade de transporte, de, da coleta em si, né, poderia estar sendo tratado sim, localmente nas regionais da uhum, cidade, mas que está indo para aterros, então está sendo um gasto de dinheiro, né, e inclusive pondo em risco a condição de trabalho de muitos dos catadores e sim, do meio ambiente, né, para onde esses resíduos também vão quando não tem a reciclagem envolvida. sim. Então hoje esse é o cenário da nossa capital. A gente está nesse contexto onde, não sei se falamos ali, mas Curitiba e todas as cidades do país têm ali a maior parte dos seus resíduos, como o Lucas comentou, em resíduos orgânicos. Existe uma lei nacional, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 2.305 de 2010, que estabelece que a compostagem é a destinação adequada para os resíduos e que é papel do poder público fazer cumprir essa destinação adequada. Então a gente trabalha nesse sentido. Tipo, e essa é uma das alternativas da gente trazer esse assunto para o debate também. Tipo, fazer com que as pessoas percebam essa necessidade e cobrem mais dos seus entes públicos esse papel também. Então, uma outra pergunta seria essa já, né, Lucas? Como é que você está agindo para solucionar essa questão? Sim. Então, eu esqueci de comentar que o nosso empreendimento foi formado em 2018, né? Desde 2018 a gente vem observando e tentando atuar nessa realidade específica da compostagem na cidade. Então, a gente tenta trazer, a gente comercializa, né? Produz e comercializa nossas composteiras de baldes reutilizados, voltadas para o público de apartamentos, por exemplo, das grandes cidades, né? Que não tem espaço, não tem local adequado para compostar grandes quantidades. Então, Sim, desde a nossa criação, desde a nossa fundação, a gente vem fazendo esse trabalho, né, de possibilitando para que essas pessoas também possam compostar, mas a gente sim, entende também que esse não é um problema que pode ser individualizado, né? A gente não pode responsabilizar o indivíduo, que muitas vezes, na maioria dos casos, não tem tempo, não tem espaço, não tem dinheiro para estar fazendo essa compostagem no seu próprio domicílio, né? E então a gente a gente começou a perceber que não é correto fazer essa individualização do problema. Então a gente também trabalha dentro da economia solidária, por exemplo, a gente também trabalha numa ação coletiva, né, de como nós, enquanto sociedade civil, devemos pautar para o órgão público, né, para o município, no caso, e sim, a nossa taxa de coleta, né, falando bem objetivamente com relação a recursos, nossa taxa sim, de coleta já é recolhida. Então, por que essa nossa taxa de coleta não está sendo destinada corretamente? Né? Por que a gente paga para ter esse caminhão de lixo recolhendo nossos resíduos e esse resíduo não está sendo destinado corretamente? Se já tem uma lei, né, como você bem citou, a lei de resíduos sólidos, a lei nacional, por que o município não está cumprindo? Então, a gente, da nossa capacidade, né, a gente, além da produção, comercialização das composteiras, a gente também discute em oficinas, em palestras, né, em lives como essa, como que a gente pode se organizar, né, sensibilizar, conscientizar, para que seja solucionado o problema tanto individualmente, para quem tem condições de, quanto coletivamente, né, pressionando nossos vereadores, nossos prefeitos, inclusive a gente tem eleições já aí no ano que vem, né, para a sim. gente estar atento em como esses representantes lidam com essas questões, né? Porque Uhum. Como essa eu acho pauta que tá sendo tratada por eles, né? exatamente. Uhum. Legal, Lucas. Então, sobre esse ambiente já, você já colocou sobre as suas vivências, sobre a empresa. Então, eu queria saber um pouco mais tipo, sobre o que te motivou, assim, quais que foi uma experiência positiva ali ligada
a compostagem para você? Nesses anos, né? Vocês começaram em 2018, como você disse. Então, o Sim, coletivo e pessoalmente também. O que te motivou, assim, te trouxe essa nova área, né? sim. Tem alguns eventos marcantes, assim, né? O principal deles eu acho que foi em 2016, quando eu e algumas outras pessoas que fazem parte ou fizeram parte do empreendimento, né? A gente Sim. teve acesso a uma oficina de compostagem e de produção de composteiras, né? Com esses mesmos baldes, os baldes de margarina e óleo, né? Que a gente vê em padarias, restaurantes. A gente teve uma Sim. oficina gratuita na UTFPR com um rapaz que fazia parte da Casa da Videira, que é uma das Uhum. casas referência aqui em Curitiba, né, em agroecologia urbana. Então esse foi um momento bem fundamental para mim e para o coletivo. Outro Sim. momento também foi o primeiro contato com a Jornada de Agroecologia na Lapa, que é um Bacana. evento bem antigo realizado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que eles Uhum. basicamente eles mostram a agroecologia como uma outra forma de produzir, de se relacionar com o meio ambiente possível, né? Uma outra forma possível. Então, eu Sim. acho bem E, importante estar destacando isso, que a compostagem ela não está isolada, né? Não é só uma ação que não se relaciona com outras ações. Quando a gente pensa na agroecologia, na proposta da agroecologia e da economia solidária, por exemplo, é a gente pensar como nós, enquanto seres humanos, somos responsáveis, né, pelo espaço onde nós estamos e pelas relações que uhum. a gente faz com a natureza e com as próprias pessoas que estão ao nosso lado. Então, esse foi um outro momento bem marcante assim, na minha vida, né, e na vida do coletivo. Hoje, por exemplo, a gente faz parte da jornada que está aqui em Curitiba. Esse ano vai ter novamente a jornada de agroecologia na Que show. Federal, Uhum. no Campos Sim. Rebouças, provavelmente. Então a gente vai estar lá provavelmente comercializando. Não sei se a gente vai fazer alguma oficina de compostagem, mas já fiquem atentos aí, porque é um evento muito legal, muito Sim. bacana mesmo. Amplia muito produtos orgânicos, pessoal tratando de terapias integrativas, assim, é um universo, né? E, e Uhum. também essa participação nossa com esse coletivo de empreendimentos, né, que tratam da compostagem no Brasil. Isso tem, Uhum. como essa live, né, tem possibilitado muitas coisas para a gente, né, conhecimento, oportunidades, trocas de experiência. Então, eu vejo que para nós assim a história se marca nesse sentido, né? A compostagem, a agroecologia, a economia solidária, o trabalho associado, indo por aí. Certo. A agroecologia, tipo, é uma continuação de ciclo, né? A gente pensando assim nessa economia circular mesmo. Não está Uhum. somente ali entrando com a compostagem, né? Mas pô, o futuro dessa compostagem, o composto, a parte posterior, ele voltando ao ciclo e gerando ali Uhum. novos produtos, né? Permitindo essa continuação da vida desse resíduo que já foi um dia produto também. Tipo, ele veio da Perfeito, terra e voltando para a terra. Né? perfeito. E não falta oportunidade, quer dizer, não falta é, possibilidades disso, né? Se a gente pensar em Curitiba, por que não, né, ter usinas de compostagem espalhadas na cidade, né, que realizam a compostagem e entregam seus compostos para hortas urbanas, hortas comunitárias, e não só, né, para agricultores familiares que estão ao redor da cidade, do município da Lapa, inclusive, Campo Magro, Campo Largo, né? Não falta, eu acho que não falta possibilidade, não falta conhecimento, falta interesse realmente, né? De você estar. E é uma disputa isso, né? Se a gente for parar para ver, é uma disputa, né? Entre duas propostas, né? Por que a gente Uma, tem até hoje uma uhum, empresa como a Cavo, né, sendo responsável unicamente pela coleta de resíduos da nossa cidade, né, e não tendo uma transparência no serviço que ela presta. Então, eu acho que esse tipo de questionamento a gente precisa estar sempre fazendo. sim, são os nossos recursos, né? Aquele pensamento que o resíduo ele é um recurso e que a gente paga para destiná-lo também.
Tipo, se a gente não faz uma compostagem, se a gente não tem essa cobrança pública, a gente está destinando e enterrando recursos com bastante valor, né? Que nem sempre é o mesmo valor que é dado para todo esse outro restante de ciclo, como a reciclagem e a própria compostagem mesmo. Então, eu queria que você falasse, desse ponto de vista, uma vivência desafiadora para você, nesse tempo que você tem empresa e nesse relacionamento com a compostagem. É, é legal essa pergunta porque, assim, dentro da questão da compostagem mesmo, né, e acompanhando também o trabalho de outros empreendimentos no Brasil, estão em diversos níveis, né, como eu falei, tem outros empreendimentos que só trabalham com a produção das composteiras, mas tem empreendimentos hoje que fazem coletas mensais de toneladas, né? Realmente eles estão atendendo grandes indústrias, né? Para fazer Uhum, a coleta. Só que ainda assim a gente consegue ver o quão desafiador é gerar renda e trabalho digno pela compostagem, né? exato. Porque isso, inclusive, ele remete até a um trabalho anterior, né, que eu acho que também é preciso destacar, que é o trabalho Sim, dos catadores, né, que já o trabalho dos catadores já não é, já nunca foi valorizado, né, que antes da gente falar do resíduo é, orgânico, a gente fala do reciclável. Então, sim, caminha junto, assim, nem o trabalho do catador é valorizado, porque quando recebe se recebe, né, o reciclado, esse reciclável está misturado com o orgânico, ou seja, inviabiliza o próprio trabalho. Quem dirá da, do resíduo orgânico? Hoje, a maioria dos casos é desses próprios empreendimentos cobrando diretamente do cliente, né, das residências ou indústrias, para fazer essa coleta. Né? São poucos os casos, né, de municípios que transformam isso em uma política pública, né, que seria, assim, pensando idealmente, seria uma educação ambiental universal, né, para que todo mundo soubesse da necessidade de você separar o lixo já desde casa e também de estar descentralizando, né, o destino desse resíduo orgânico, de estar valorizando o trabalho do catador, que também faz parte desse complexo todo da sim, questão dos resíduos sólidos. Então, assim, uhum, eu vejo que o desafio, nossa, são vários desafios. Né? É tanto a é valorização verdade. do catador, a valorização de quem está trabalhando com compostagem, a transformação disso em política pública, o trabalho associado também, né? Porque hoje esses catadores só conseguem, por exemplo, se viabilizar em associações e cooperativas, né? Então, também não adianta nada a gente falar de soluções ambientais sem estar discutindo que tipo de relações, né, a gente tem dentro das empresas, empreendimentos. Se a gente mantém relações hierárquicas em que só alguns têm condições e outros não, a gente só está reproduzindo o que está aí. Então, isso não Uhum. soluciona nada. Então, o desafio é grande, mas estamos aí. Sim, é muito corajoso, assim, é porque, na verdade, tipo, às vezes surge de uma necessidade, né? Por exemplo, na questão dos catadores, eles partem de um lugar de preciso de uma subsistência e para isso eu vou é, tirar ela a partir de um tratamento de resíduos. Mas, por exemplo, a compostagem ela já parte de um lugar de um ponto de vista que seria muito desafiador para um catador, por exemplo, realizar a própria compostagem, por exemplo. Porque já envolve uma questão de separação de resíduos que hoje em dia para ele é difícil. Eu tive há pouco tempo participando do Fórum Lixo Zero, aqui em Araucária, se Uhum. eu não me engano. É, ou Pinhais, se não me falha a memória, foi em Pinhais, correto, foi em Pinhais. E aí era um ponto que os catadores que estavam lá presentes falavam constantemente, que as pessoas ainda não separavam o resíduo Uhum. reciclável do orgânico. E às vezes o catador, para poder pegar um reciclável que ele precisava, ele tinha que se deparar com restos de alimentos ali, junto com os resíduos que ele estava é, pegando para reciclar. Então, existe ainda uma necessidade, como você citou antes, de educação ambiental, de que as pessoas façam uma separação adequada, pelo menos ali dos secos e dos úmidos, dentro de casa, duas lixeiras ou duas sacolas, permitindo que
essa separação possa acontecer posteriormente o tratamento, né? O tratamento do resíduo, tanto na parte do reciclável, quanto do reciclável orgânico, como do reciclável seco, né? De outras finalidades, ali, papel, ou a metal, disso. O pessoal está aqui comentando que foi realmente o Fórum Lixo Zero de Pinhais. Eu vou aproveitar, Lucas, e vou ler aqui algumas pessoas que mandaram algumas perguntas. A Teca Busman, ela fala que com a sua partilha, ela tem agora a própria composteira, Sim. Habitat das Amigas Minhocas dela, doadas com prontidão também. Aí ela cita a Laudato Si, que é a encíclica sobre o cuidado com a casa comum, que é um dos princípios da Resuma também. A Cristiane Bergamo, ela está colocando aqui também, lhe deseja boa noite, e diz que tem um curso sobre economia solidária na área de microcrédito, mas que ela não conseguiu entender como a economia solidária pode estar relacionada com a compostagem. Ela pergunta se você pode explicar isso para a gente. Sim, eu acho legal trazer uma experiência, inclusive, bem marcante, né, nessa luta pela compostagem no Brasil, que houve em Florianópolis, eu não lembro exatamente que ano começou, mas chamada Revolução dos Baldinhos. Como foi que Sim, aconteceu? Uma comunidade periférica, né, ela se organizou e pautou para o município que, ao invés do município terceirizar a coleta dos resíduos daquela região, da cidade inteira, né? Como ocorre aqui em Curitiba, né? Que, por exemplo, a Cavo é responsável pela cidade inteira. Mas, assim, lá em Florianópolis, essa comunidade pautou que, ao invés do município terceirizar para outra empresa, para outro grupo, que eles tinham condições de, claro, financiados pelos próprios impostos que eles pagam, né? Uma parcela desses impostos poderia ser para financiar o trabalho de coleta da própria comunidade. Ou seja, a sim. própria comunidade se responsabilizou pela coleta e compostagem, que também ia para as hortas comunitárias que eles tinham. Para mim, isso é um ótimo exemplo de como a compostagem é possível e viável no nosso país, mas respondendo um pouco a pergunta sobre economia solidária, Está ela tudo também integrado. mostra exato, porque qual que é a proposta da economia solidária? São princípios, princípios de relações. Relações baseadas no quê? Na cooperação, na autogestão, na sustentabilidade e na solidariedade. Então, ali você vê uma comunidade que se autogeriu, auto-organizou, né? Não é ninguém dizendo como eles deveriam fazer, ou um chefe chegando para um patrão, né? Um prefeito dizendo como eles deveriam agir. Não, eles se auto-organizaram de forma associada, de forma cooperada, para trabalhar com um resíduo que eles mesmos produzem Uhum. com solidariedade, né, com responsabilidade pelo meio ambiente onde eles estão, com sustentabilidade. Então, eu acho que esse é um caso assim que engloba tudo. Eu Sim. espero ter respondido sua pergunta, Cristiano. Responde para a gente aí, Cris, no chat se ficou respondida. E esse projeto dos baldinhos chama Revolução dos Baldinhos, né? Como Uhum, você disse, lá em Florianópolis, eu percebo que é um caso tipo, reconhecido mundialmente. Ela uhum, foi citada, inclusive, pela Vatican News como uma alternativa para a compostagem aqui no Brasil, recentemente. Então, ela alcançou reconhecimento internacional. E é uma iniciativa que traz hoje Florianópolis a ser uma das cidades com maior escala ali, reconhecimento nacional em sustentabilidade, em ESG. É uma cidade que se desponta de todas as outras. Ela subiu vários níveis na própria escala de sustentabilidade dos municípios por conta desse tipo de iniciativa, uma preocupação maior com os resíduos, que parte também pela sociedade, onde a própria comunidade, os próprios moradores da cidade pensam que a gente vive numa ilha, eu não posso tipo, ficar restrito a manter o meu resíduo aqui quando eu posso ter 50% dele gerando vida novamente e fechando esse ciclo através da compostagem, por exemplo. perfeito. Daí, uma coisa que é muito legal, a Cris Bergman colocou ali, sim, ela ainda se lembra
se relembrou os princípios da economia solidária. Você respondeu sim, muito obrigada. Ela disse. Então, acho que é nesse sentido. E é bem essa solidariedade mesmo. Essa união que você falou, esses princípios que fazem a gente ter uma economia mais significativa hoje em dia. A gente percebe como as pessoas estão buscando esse tipo de alternativa. Quando você falou sobre os baldinhos e sobre as composteiras lá no começo também, eu me lembrei que as pessoas estão fazendo escolhas de pagar por esses resíduos, por esse tratamento. Não é só uma... Você colocou que as pessoas hoje ainda não têm tanto acesso a ele, mas essas pessoas que estão tendo acesso pagam um pouco para que isso possa ser feito, né? É, Daí, eu acho importante também, que assim, você falou do desafio, né, para frente, médio e longo prazo. Claro, é que todo mundo pudesse se organizar de forma comunitária, cooperada, que nem eu falei, o princípio da economia solidária, para tratar dos resíduos, para tratar de várias questões. Isso até é uma utopia que a gente persegue. Mas também a gente não pode desvalorizar o trabalho que vem sendo feito que não segue necessariamente esses princípios, né? Então, sim, por sim, exemplo, ele é importante também. se existem empresas, empreendimentos hoje que conseguem, né, oferecer esse serviço para grandes indústrias, né, que dificilmente Fundamental, né? uma comunidade local conseguiria, então é um importante passo para esse caminho. Mas a gente só Uhum. não pode perder de vista realmente que a gente tem que cobrar sim o município. Isso é uma responsabilidade, né? E que Faz parte do existem gerenciamento de possibilidades. resíduos, né? Da Exatamente. necessidade de fazer um gerenciamento de resíduos desses grandes geradores. Imagine, por exemplo, shopping centers que produzem muitos resíduos, não fazendo a compostagem desses resíduos orgânicos. É um desperdício. E hoje a gente já tem até alternativas que não são diretamente a compostagem, por exemplo. São ali a biodigestão, a produção de energia através do biogás, que Exato. também entra nessa linha de um reaproveitamento do resíduo orgânico. Então, casa bem com essa necessidade e com essa demanda, né, que tende a crescer aí futuramente. É para estar escalando e a gente já percebe ela escalando um pouco. Né? Não sei se essa é a sua percepção também. Essa é a minha percepção, mas assim, eu acho que Curitiba, falando bem do local, né? Curitiba, Sim, pela fama que tem, pela quantidade, pelo tamanho que tem, tá já bem atrasado em relação a isso. Realmente é um desinteresse e uma falta de visão da, da compostagem como, inclusive, um fim econômico, né? Que a gente está falando de recursos sendo desperdiçados. A gente está sim, falando de é, rios e solos sendo contaminados. A gente está falando do catador, da catadora expostos a materiais contaminantes. Então, eu me impressiono assim como tão pouco se desenvolveu, pensando que a lei é de quando? 2005, não é? de 2010. A Política Nacional de Política Resíduos Sólidos é de Nacional 2010. 2010. Uhum. Já são quase 15 anos e pouco se fez. Acho interessante, inclusive engraçado, uma vez eu estava num fórum de discussão sobre, assim, o fórum era mais sobre questões da cidade de forma geral, né? E aí eu levei uma notícia da Gazeta do Povo de 2018 falando o quanto que a cidade nas questões ambientais e e a coleta está envolvida nisso também, Sim, ficou paralisada, né? Desde 1980. Desde 1980, a matéria argumenta, né, sobre isso. Desde 1980, Curitiba não se desenvolve com relação a isso. E aí uma pessoa foi lá e respondeu, mas eu não entendo qual que é o problema. Se eu tiro o meu lixo e coloco no lixeiro e eu não vejo mais o lixo. Então qual que é o problema? Tá tudo certo para mim. sim. E isso Essa percepção é... me Uhum. espanta até hoje que é uma visão que assim ainda se traz, né? Ah, funciona e tal, mas é omisso, né? Não é transparente, a gente não sabe para onde vai. E como se o fato de a Uhum. gente não ver mais o lixo, não ver quem Essa. faz, como faz, não importa. Isso é Isso me fez bem, lembrar a me questão marca. do vaso sanitário, Lucas. Tipo, as pessoas não veem o caminho depois dali.
O problema Aham. resolve quando você aperta a descarga e o problema do resíduo resolve quando você põe na porta de casa. Daí, por exemplo, quando existe uma greve, como aconteceu em alguns anos atrás, se não me engano, na Itália, e o resíduo não era coletado e começou a acumular na frente da casa das pessoas, elas começaram a se preocupar, o que está Sim, acontecendo? Tipo, sim. a gente percebe como faz diferença quando falta, né? Quando aquela Hum, outra pessoa que faz essa ponte, que faz essa destinação, que faz esse transporte para a gente, não está ali, né? bem isso. Daí, a gente encaminhando aqui para umas últimas perguntas, eu queria, que está muito legal, mas a gente definiu ali uma meta de tempo. Daí, eu queria saber como que você se coloca como agente dessa mudança. E como você convida para que as pessoas também se coloquem assim. A gente citou alguns exemplos durante esse bate-papo. A gente falou sobre essa cobrança pública. A gente percebe, por exemplo, você falou que desde 1980, né? E eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco do trabalho no Ministério Público e eles trabalhavam justamente cobrando as prefeituras que implementassem esse tipo de coisa, sabe? Então, que estivesse havendo uma cobrança ali das prefeituras para gerar projetos de reciclagem, de compostagem. Então, eu queria ver de você, assim, como que você se coloca nesse papel e como você estimula que as pessoas também o façam. Então, hoje, assim, dentro do nosso empreendimento, né, eu vejo que a gente tem esse desafio de apresentar uma solução imediata para quem tem condição, espaço, tempo real de poder compostar em casa, nem que seja um pouco do seu lixo, dos seus resíduos orgânicos. Então, esse é o desafio que a gente se propõe, de apresentar uma solução barata, né, acessível, que você mesmo pode fazer. Né? Então, isso é um pouco do que a Sim, gente tenta levar, mas através do também coletivo, né? através Uhum. do coletivo, mas também através da nossa experiência, né, junto do movimento de agroecologia, do movimento de economia solidária, é perceber que essa não é uma luta que pode ser individualizada. Né? A gente não pode só responsabilizar o indivíduo por isso e dizer, não, se vire. Né? E normalmente quem consegue se virar é quem tem mais dinheiro para pagar, né? Para pagar alguém para fazer. Então, Uhum. eu acho que o nosso desafio no coletivo é apresentar essa solução, mas também é, sensibilizar, conscientizar, organizar, né? Mostrar os espaços onde as pessoas realmente podem pautar nessa essa questão da compostagem e do trabalho comunitário como uma política pública. Eu acho que é um pouco por aí que a gente tenta atuar. Uhum. Dentro dos nossos limites também, né? Sim, Porque sim, são, nossa, muitas coisas. muito maneiro. Eu queria justamente tipo, trazer desse lugar, assim, tipo, você fala do seu local de fala enquanto uma pessoa que desenvolveu um projeto local aqui em Curitiba para agregar nessa área de compostagem, levar esse conhecimento, essa educação ambiental que você também leva através dos projetos do coletivo, de Uhum, educação, de treinamentos que vocês fornecem e o lugar da Resuma, como uma rede que está buscando uhum, incitar essas provocações, que as pessoas tomem consciência e que se coloquem nesse papel de pessoas que cobram também que essa mudança aconteça. Daí eu vi aqui a Cristiane Bergamo respondendo no nosso chat que ela escutou uma vez falando que virou purpurina. uhum, Então acredito que ela está se referindo aos resíduos, né? Que vira uhum. purpurina depois que vai embora. Ou então é a descarga, né? No momento que a gente dá a descarga, vira purpurina. Daí a Regiane Coradel colocou. Ela acredita que, nas palavras dela, né? Acredito que agora começamos a dar pequenos passos aqui, mas ainda falta muito. Sobre as fazendas urbanas, você vê como um possível protótipo? Ela está falando aqui de Curitiba, onde a gente Sim. já começou a ter esse projeto de compostagem municipal, mas que ainda é incipiente, né? Que começa ali pelas fazendas urbanas, é isso mesmo? Isso. Eu moro do lado da fazenda urbana, inclusive, De qual bairro? do Cajuru. Que legal. Do Cajuru. Eu moro do lado da fazenda urbana
E, olha, eu não tenho tanta experiência prática nas atividades das fazendas, mas eu acho que ainda está muito longe. Para mim, uma, uma ação que realmente mostraria um interesse, uma mudança de rumo na questão da compostagem e dos resíduos sólidos, né, do tratamento, destinação e tratamento de resíduos sólidos na cidade, seria a revisão dos contratos das empresas que fazem esse tratamento, no caso a Cavo. Né? Tanto a questão dos resíduos com a Cavo, quanto a questão do transporte público, né? Só fazendo esse paralelo, são dois pontos que há muito tempo são engessados na cidade. Parece que tem interesses, né? Relações entre nossos representantes, né, com essas empresas. Então, para mim, o que realmente modificaria, mostraria um passo efetivo seria a revisão desse tipo de contratos com essas empresas Excelente. e uma educação ambiental muito além do que a família Folha hoje representa, né? Porque se a gente for ver, a família Folha foi renovada, foi repaginada, né? Ela, Sim, eu lembro que quando eu estudei em escola municipal, na quarta série, tinha muito forte, assim, uma coisa que me marcou realmente, mas agora com essa renovação da política de educação ambiental, por exemplo, não se fala em compostagem. Não existe o resíduo orgânico e a dentro folha, da nesse ciclo, é campanha da justamente, família né? Folha. Uhum. Exato. Então, assim, eu acho que ainda falta muito, muito mesmo. A Fazenda Urbana é uma iniciativa legal, local, bem micro, que eu, pela falta de experiência prática nesse local, não sei dizer o quão efetiva ela é com a própria comunidade onde elas estão, mas ainda assim eu acho que falta muito para a cidade. Se você for ver que tem municípios muito menores do que Curitiba que já fazem uma coleta com destinação correta à compostagem, tipo Tibagi é um exemplo, por exemplo, é um município Bacana. muito menor e que tem uma política de compostagem vinculada às associações de catadores. Pô, por que não tem aqui se a gente está falando de recursos de centenas de Uhum. milhões, né? Então, Sim, é bem maior, né? Você falou de Tibagi, eu acho que eu vi uma atuação de uma cobrança pública, assim, e do Ministério Público colocando o Tibagi como referência há alguns anos já. Tipo, bem nessa linha de como eles estavam fazendo corretamente e eram exemplos, assim, para outros locais. Nessa linha, por exemplo, da solução do biogás, em Ponta Grossa, a gente já começa a ter também ali o aproveitamento do resíduo orgânico através de uma usina de biogás, que também é uma solução outra, sim, e que gera, no final, além da energia, o composto orgânico, ali que pode sim. ser aproveitado. E aí a gente tem também, entre os nossos parceiros aqui da semana, a Preserve Ambiental, que dá uma destinação, por exemplo, para resíduos de óleo de cozinha usado também, que Uhum. é um outro tipo de resíduo que também não pode ser jogado junto com os outros resíduos ou diretamente na pia, porque gera umas consequências ali de entupimento e que, dando uma destinação adequada, é um resíduo orgânico de alto valor agregado. A gente consegue produzir um óleo combustível a partir dele, consegue gerar energia a partir daquele produto, né, fazer ele voltar para o ciclo mesmo. Gerar subprodutos outros, como sabão, como algum Perfeito. outro tipo de acesso ali para que as pessoas possam diversificar e não pensar que o lixo é o fim mesmo, né? Uhum. Mas que tipo, a vida continua a partir dali, a gente não precisa enterrar, né? Sim. Tem mais algumas colocações aqui. A Rede Corodel diz que concorda com você, que ela também acredita, se eu não me engano, que seja isso. Uma revisão desses contratos, esse reposicionamento ali com uma educação ambiental mais forte. Daí a Ale Stott, eu acho que é esse o nome, ela diz sobre a questão da solução do problema não ser individualizado. Hoje, o que há de projeto para inserção de educação ambiental nas escolas? É uma pergunta. Você... É, eu não sei como que está na Secretaria de Educação isso, por exemplo. Não sei. Uhum. Em nível municipal, né? Porque também tem as escolas estaduais. Eu sei Sim, que, como tudo, né, no ambiente privado, há essa.
não sei se é valorização, mas assim, ao recurso, né? Então, Uhum. eu conheço muitas pessoas que vão para algumas escolas particulares fazer oficina, mas em escolas públicas é óbvio que é importante, eu não sei como que está a Excelente, realidade, né? excelente. Eu acho que é um caminho de parcerias muito interessante e que as prefeituras deveriam estar buscando. Principalmente essas alternativas de coletivos, essas outras possibilidades de atuação, assim, porque é justamente levar uma composteira para a escola, Uhum. ter uma horta, esse contato, essa prática mesmo Eu, com a compostagem gera na infância bastante resultado, né? eu sei que quando tem, é muito da iniciativa de alguns professores, de alguns diretores, que têm esse olhar e que sabem da importância de você trabalhando com crianças desde pequeno, né? Mas como política pública mesmo, da Secretaria de Educação, não sei dizer. É legal você falar, você citou também a Política Nacional de Educação Ambiental. Na verdade, você não citou, mas você falou sobre a educação ambiental e eu estou colocando que foi um tema que a gente discutiu antes aqui. Na nossa semana de meio ambiente passada, a gente trouxe a Vanderleia Coelho. Ela é uma das pessoas atuantes no Ministério Público com a educação ambiental e era justamente, a gente estava ali, acho que 8 de junho, e era o dia em que tinha sido aprovado, era aniversário da educação ambiental, da lei de educação ambiental, e tinha sido aprovado um projeto de educação ambiental. E a gente tipo, não está vendo ainda, na verdade eu não sei, não consigo dizer, e você, e as perguntas da nossa audiência também, acho que entram nessa linha, de como esse está sendo aplicado, como essa lei nova, essa aplicação da educação ambiental está acontecendo nas escolas, principalmente as escolas públicas, né? Que são a grande maioria, onde a população em geral estuda. Sim, eu posso trazer um pouco da experiência da graduação, por exemplo, né, numa universidade pública, que a gente Sim, tinha, eu imagino como reflexo dessa lei, a gente tinha na grade curricular as disciplinas de educação ambiental, que só bacana. que, só que sempre disciplinas muito distantes, muito abstratas. Então, assim, a gente falava só de uma coisa, precisamos preservar o meio ambiente, precisamos cuidar da Amazônia, mas de modo muito abstrato, não trazendo para a nossa realidade palpável o que a gente pode fazer com isso. Como que o Uhum. nosso trabalho, em qualquer profissão, como que a nossa é, convivência, né? Quais são as relações mesmo disso na nossa realidade. Então, isso é um pouco do que eu tive na graduação, né? Foi muito Sim. abstrato, eu não sei como estudar nas escolas hoje. Então, também tem que ter Uhum. esse cuidado. Às vezes, só ter a disciplina de educação, se for uma coisa muito distante da realidade da pessoa, não vira só mais uma disciplina que o aluno não gosta de estar porque é maçante, não tem concretude, né? E é Não uma excelente consegue. oportunidade para ser prática, né? Para Sim, ser vivência, para ter esse contato com o solo, que é tão importante no desenvolvimento das crianças e também no desenvolvimento de todo mundo. sim, Acho que você saber que não é só asfalto, não é só calçamento. Tipo, existe um solo ali, ele funciona como para infiltração de água da chuva, ele funciona para produzir o seu alimento, ele é, faz parte do seu ciclo, né? Teve mais algumas colocações aqui. A Regi Coradel disse que concordava com você e ela citou também que existem ainda, mas não são tão efetivos ali nas escolas públicas. E aí a Lestott colocou: eu acredito que o filho aprende e ensina para os pais, principalmente em regiões metropolitanas, que têm áreas rurais. Eu, então, eu acredito que é bem nessa linha perfeito, mesmo. Uhum. perfeito. É a educação ambiental cumprindo o seu ciclo, né? Às vezes os pais não têm aquele contato, eles já não têm mais essa facilidade de buscar informação e são os filhos que, tipo, aprendendo levam, né? Exatamente. E existem várias formas, voltando para a compostagem especial, né? A gente Sim, sim. tem é, exemplos assim de pessoas que estão levando, por exemplo, protótipos, né? Modelos de composteira
com acrílico para as crianças poderem ver a minhoquinha ali comendo o Que bonito. resíduo. Então, assim, não, de novo, não falta conhecimento, não falta Vontade, né? E criatividade. tecnologia, Uhum. às vezes é uma questão de interesse mesmo, sabe? Tecnologia. Muito bacana. A gente fez a nossa primeira atividade dessa semana foi uma educação ambiental, aqui no bairro Cajuru mesmo. E a gente fez ali na Santos Inocentes, a Capela Santos Inocentes. E a gente teve essa oportunidade de conversar um pouco com as crianças sobre esse assunto, né? E transformá-los ali em agentes ambientais mirins. Foi o título que a gente concedeu para que eles justamente provoquem essas reflexões, não só nos pais, mas também nas outras pessoas. E, tipo, incentivando eles a buscarem, pensarem numa reciclagem, novas soluções, porque são eles, né? Uma professora uma vez me disse que vai chegar alguém que vai ter uma ideia para esse problema que a gente enfrenta hoje, para essa dificuldade com relação aos resíduos. E ele está aí, em uma dessas crianças, em uma dessas pessoas que estão pensando esse assunto, que estão usando a sua criatividade para pensar e inovar nesse contexto. Eu acho que a gente pode ir encerrando ali. A Regi Coradel colocou ali, ela concorda com a Alistote. E tipo, eu agradeço a todo mundo que está aqui com a gente. Vou abrir um espaço para quem quiser fazer alguma manifestação aqui no chat. E também agradeço muito ao Lucas pela disposição, por essa aula. Acho que foi muito legal, muito bacana esse nosso bate-papo. E abrilhanta bastante a nossa semana. É uma honra estar aqui dividindo esse espaço com você, aprendendo mais com as suas vivências e com as pessoas que estão aqui com a gente também. É muito significativo para nós. E te deixo com a palavra daí, para você falar também as suas considerações sobre a live, sobre o que você está percebendo. Tem, por fim, aqui mais um comentário, acho que é da Jaci, Jaci Vida Presente. Ela diz: em algumas escolas públicas existe a disciplina de meio ambiente, mas a forma como ela será conduzida, as atividades realizadas dependerão muito da infraestrutura da escola e do planejamento dos professores. Daí eu concordo com ela, deixo aí para você que também existe essa dificuldade dos professores, né? Mas também existe bastante criatividade. Tá com você, Lucas. Perfeito, perfeito. É bem isso. Você não adianta nada colocar no currículo, né? Às vezes você está lá no currículo, mas você não dá as condições para que isso se efetive. A discussão que está tendo em torno da reforma do ensino médio, eu acho que trata bastante sobre isso. Mas voltando para os agradecimentos, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui representando um coletivo, né, de economia solidária, está há alguns anos tentando levar a compostagem como uma possibilidade acessível e também uma formação ambiental, mas social, né, pensando, como eu falei antes, que não adianta a gente só isolar o meio ambiente, né, como uma coisa, tentar isolar o meio ambiente como se fosse uma coisa isolada, né? Se a Não gente é uma caixinha, não né? rever, exato, se Uhum. a gente não rever as nossas relações de trabalho, como a gente vive em casa, está tudo conectado. Então, e é possível em diversos âmbitos, né? Desde a separação correta do lixo, até a forma como a gente valoriza o trabalho de quem está reciclando, né? Sim, Sem catadores não existe compostagem, né? Eu acho bem importante de ressaltar. com certeza. Então, agradeço a oportunidade mesmo de estar trazendo um pouco da nossa experiência, estar trocando essa experiência também, porque é muito bom saber que dentro do espaço onde vocês estão, né, dentro da Arquidiocese de Curitiba, existe esse interesse e vocês, como agentes também de transformação, né, estão levando esses conhecimentos para o público que vocês têm mais contato. Então, só agradecer, espero a gente estar se reencontrando em breve aí. E Sim. agradecer a todo mundo que veio, contribuiu também. Nos vemos na jornada de agroecologia. Acho que antes dela vai ter o nosso piquenique lixo zero no sábado, dia Verdade. 24, e você disse que se não estiver presente vai ter o pessoal da Simbiose lá com a gente. Sim. Então, no dia 24, sábado, a partir das 2h30,
faz parte do encerramento da semana, um encontro de piquenique compartilhado no Museu da Vida, Pastoral da Criança. Para o pessoal saber mais é só verificar aqui as nossas redes, o Lucas está divulgando também, pelo coletivo Simbiose. E na manhã, não, na quinta-feira, dia 22, a gente vai realizar também um workshop de capacitação ambiental sobre PGRS de eventos, justamente nesse gerenciamento de resíduos sólidos dos eventos. A gente percebe que a arquidiocese, que os eventos da igreja nem sempre contam com gerenciamento adequado, e isso foi um dos motivos da gente incluir na nossa semana esse tema de compostagem, de resíduos orgânicos e de resíduos sólidos em geral também. E aí são convites, ficam abertos, vejam a programação aqui da nossa semana e sigam também o Lucas, quem vem da Resuma, segue o coletivo Simbiose e vamos ter as nossas composteiras, vamos aproveitar essa oportunidade de ter fazer parte desse ciclo em casa. Eu, estudando sobre marketing verde, eu descobri que o perfil das pessoas que consomem os produtos ambientais há cerca de alguns anos atrás eram justamente mulheres, adultas, mães, que tinham filhos e se preocupavam em como eles, o futuro deles, sobre o futuro dessas crianças, sabe? E queriam justamente trazer um pensamento de um futuro melhor, justamente através de educação também. E a compostagem, ela serve muito para isso, e o sistema de composteiras do coletivo Simbiose também. Então, eu vou ler mais alguns comentários aqui. Tem o pessoal dizendo que está lindo de ver, a Caju da Terra. Lindo de ver, obrigado pela troca. Deixa eu ver. A Ali diz, muito boa discussão, parabéns pela iniciativa e principalmente pelos conhecimentos que explanaram. É trocado, Ali. Muito boas suas perguntas, obrigado por contribuir também. A Cristiane Bergamo agradece também a você, Lucas. Ventos Solar da Lua. Ventos Solar da Lua. Ela diz também, muito obrigado, Lucas. A Jaci, Vida Presente, diz gratidão. Muito importante essa valorização dos responsáveis pela coleta do lixo, que são muito menosprezados. Com essas palavras, eu agradeço a todo mundo. Agradeço a Resuma, em nome da Resuma, a todo mundo que participa da Rede de Sustentabilidade e Meio Ambiente, do Conselho de Leigos da Arquidiocese, de onde vocês estão, aproveitem esse espaço, provoquem a sociedade, cobrem os nossos entes públicos e sejam agentes de mudança. Então, aproveitem de onde vocês estão para poder estar participando disso, se integrando, sabe? O Ivo também agradece ali. Muito obrigado, Lucas, por compartilhar o seu conhecimento. Obrigado também, Ivo, por estar com a gente. É isso. Obrigado a todo mundo. Um bom restante de noite. Bom descanso. Nos vemos no restante das atividades da semana. Né, Lucas? Valeu, André. Até. Valeu. Até, gente. Tchau, tchau. Boa noite.